Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago um vídeo pra lá de contraditório. A teoria sombria sobre Amy Rose. Mas é claro, usando bastante do meu ponto de vista e o que eu acho a respeito dessa personagem. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! E se Amy Rose nunca tivesse sido apenas a garota apaixonada pelo Sonic? E se tudo o que vemos dela, o sorriso, o romantismo, a fofura, fosse na verdade um escudo cuidadosamente construído para esconder algo muito mais obscuro? A teoria começa com um detalhe simples. Amy sempre sabe onde o Sonic está. Não importa o jogo, a aventura, o momento, ela aparece. Alguns personagens demoram para encontrar Sonic, outros nem fazem ideia de onde ele está. Mas Amy, ela sempre surge, como se estivesse seguindo um roteiro invisível. Isso nos leva à ideia de que Amy tem uma conexão com as Esmeraldas do Caos, muito mais forte do que ela demonstra. Não uma conexão física como a do Sonic ou do Knuckles, mas algo mental. Amy teria desenvolvido desde cedo a habilidade de sentir linhas do destino, possíveis futuros, caminhos que Sonic pode trilhar, mas essa habilidade teria um preço. Ela não veria o futuro como algo aberto e livre. Para ela, o destino seria uma prisão. Um único caminho que sempre termina igual. Sonic correndo, se afastando, partindo. E Amy ficando para trás. Então, para não enlouquecer com essa sensação de perda, Amy cria uma persona. A garota alegre, a romântica ingênua, a amiga doce. Mas internamente, ela se agarra desesperadamente à única coisa que consegue ver com clareza na linha do tempo do Sonic. Em alguns futuros, ela vê mundos destruídos, em outros, Sonic desaparece, em outros, ela perde, e em todos eles, ela tenta impedir. Obsessivamente, é por isso que ela insiste tanto em estar ao lado dele. Não é só amor, é medo. Um medo quase existencial de que, sem ela, o destino faça o pior. A teoria fica ainda mais sombria quando pensamos no martelo da Amy. Não sabemos exatamente de onde ele veio. Ele simplesmente existe. Surge do nada. É como se estivesse ligado ao mesmo espaço dimensional que as esmeraldas manipulam. Alguns fãs acreditam que o martelo não é apenas uma arma, mas um artefato que responde à vontade emocional da Amy. E quanto mais intensa sua ligação com Sonic, mais forte ele se torna. Agora vem a parte realmente inquietante. E se, em algum ponto da linha do tempo, Amy já tivesse falhado? E se houvesse um futuro onde Sonic caiu, derrotado, e Amy ficou sozinha em um mundo vazio? Isso explicaria seu comportamento aparentemente inocente, mas ao mesmo tempo insistente. Para ela, cada nova aventura pode ser a última chance. Ela já viu o pior acontecer, só não lembra conscientemente, mas o subconsciente lembra, e isso o faz segui-lo sempre. Amy então não seria apenas apaixonada. Ela seria uma guardiã trágica, presa ao amor, ela, presa ao destino, Sonic. E o mais assustador, Sonic nunca percebe. Porque para ele, Amy é só Amy. Mas para ela, Sonic é tudo o que resta entre o mundo como ele é.
e o mundo como ela já o viu acabar. A partir daqui, começamos a observar pequenos detalhes que passam despercebidos por muita gente. Amy quase nunca demonstra medo real em situações que deixariam qualquer um em pânico. Robôs gigantes, vilões, caos total. Ela encara tudo com um sorriso determinado. Isso pode parecer coragem, e mas pode esconder outra coisa: aceitação. Quem já viu o futuro, mas não teme o presente? Segundo a teoria, Amy não apenas vê os caminhos do destino, mas também já tentou alterá-lo inúmeras vezes. Cada linha temporal em que Sonic cai ou o mundo é destruído, ela tenta intervir de maneiras diferentes, ficando mais perto dele, mudando pequenos comportamentos, forçando encontros, insistindo em participar das aventuras. Mas o destino sempre tenta corrigir o curso. É por isso que Sonic se afasta, não por falta de caminho, mas porque ele é, por natureza, o espírito da liberdade. E liberdade é o oposto de destino. Amy, então, vive em um paradoxo doloroso. Para salvar Sonic, ela precisa estar ao lado dele. Mas quanto mais perto ela chega, mais o destino reage, criando novos perigos, novos vilões e novas crises. Como se o mundo estivesse sempre à beira do colapso, juntamente porque Amy insiste em resistir ao caminho natural do tempo. E aqui entra o ponto ainda mais perturbador: as Esmeraldas do Caos. Elas respondem à força de vontade, ao espírito e ao destino. Sonic consegue usá-las porque ele é o puro movimento, pura mudança. Mas Amy desejaria algo diferente. E as esmeraldas não foram feitas para isso. É possível que, em uma linha do tempo perdida, talvez uma que se apagou, Amy tenha tentado usar Esmeralda para amarrar o destino dela ao de Sonic. Não para prejudicá-lo, mas para garantir que nunca mais se separariam. Mas o efeito colateral foi devastador. O tempo se fragmentou. O futuro começou a se sobrepor. Versões diferentes de Sonic coexistiram. O passado deixou de ser fixo. E Amy pagou o preço. Sua mente passou a carregar ecos dessas realidades. Memórias que não são memórias. Déjà vus que nunca acabam. Reconhecer pessoas antes de conhecê-las. Saber onde Sonic está sem ninguém contar. Sentir que todo mundo já conheceu antes. E por isso, ela se agarra à ideia do amor. Porque é a única coisa que permanece. Agora pense nos momentos em que Amy tenta mudar a própria imagem. Em alguns jogos ela amadurece. Em outros volta a ser infantil. Em outros está estranhamente calma. Em alguns, quase desesperada. Essa oscilação poderia não ser apenas decisão criativa, mas reflexos de realidades diferentes colidindo. E Sonic? Ele sente algo estranho, mas não entende. Ele só sabe que sempre tenta parar. Algo dá errado. Então ele corre. Corre sempre. Corre para fugir do destino, sem saber que Amy está correndo para segurá-lo. E aqui está o final mais sombrio da teoria. Amy não é a vilã, mas também não é apenas a mocinha. Ela é a guardiã trágica condenada a lembrar do fim do mundo. Uma sonhadora tentando consertar um tempo que não quer ser consertado. Uma alma doce com um fardo pesado demais. E seu maior medo não é que Sonic nunca ame ela de volta. Seu maior medo é que um dia ela não consiga encontrá-lo.
e o mundo acabe de novo, só que dessa vez para sempre. Então, coelhitos, perceberam essa história curiosa sobre a teoria sombria da Amy, sobre como ela ama o Sonic? Pois é, se gostaram da ideia do vídeo e querem que eu explore mais uma teoria sombria de outro personagem, é só dizer aí nos comentários. Mas tem que ser um personagem bem ambíguo, não só a Amy. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e deixem seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!